Boa noite, meus irmãos, caravaneiros. Quero agradecer a Neide e a prece que iniciou a nossa reunião na noite de hoje, primeiramente. E vamos estudar nessa oportunidade o livro Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo a nossa programação, capítulo 27, Pedis e obtereis. Vamos nos ater ao item 12. Ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos ler o texto base do nosso estudo de hoje. E Kardec diz o seguinte: se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou pelos seus excessos, per-se-á que a segunda, em quantidade, excede muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam de nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, da satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui, facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim desviar-nos a nós do mau pensamento, que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para não nos subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar certo de receber, se o pedir com fervor,
sendo, pois, a isso que se podem aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Mesmo que reduzida a prece a essas proporções, não seria de imensos resultados a sua eficácia? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-se na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e, para os outros, abrir mão do bem que se lhes possa fazer. Muito bem, esse é o texto de Kardec que nos aponta, nos mostra que nós temos dois tipos de tribulações ou de sofrimento, né? Aqueles sofrimentos que nós devemos passar porque nós criamos pendências no passado, não é? Então trazemos plasmado no nosso perispírito certas doenças, né? Plasmados no nosso perispírito certas aflições, né? Certas intranquilidades emocionais. Tudo isso foi criado em outras encarnações. O Espiritismo nos mostra isso, né? Com muita nitidez, né? Que nossos sofrimentos são muitas vezes resultado de semeaduras erradas lá no passado. O outro tipo de sofrimento é aquele que nós mesmo cultivamos aqui pelos nossos excessos, né? Pelo desvio da lei natural, né? E ele fala que esses segundos sofrimentos que nós cultivamos aqui são maiores do que os primeiros, né? Nós viemos aqui para limpar nossa pauta de escolhas erradas do passado, mas continuamos fazendo escolhas erradas aqui e fazemos mais escolhas erradas até do que trazemos para consertar. Isso que Kardec nos chama atenção, né? Então, os excessos, se não tivéssemos acesso, não tínhamos enfermidades, né? Se nós não tivéssemos ambição, nós não teríamos ruína. Se nós não quiséssemos posição de destaque, nós não teríamos a queda, né? Se nós fôssemos humildes, nós não teríamos decepção do orgulho, né? Comumente chamado de orgulho ferido, né? Isso é falta de humildade. E se nós seguíssemos a lei da caridade, nós não teríamos inveja, nós não teríamos disputa, né? E se nós fizéssemos sempre o bem, não deixássemos de fazer o mal, nós não teríamos vingança. É isso que ele mostra, né? As consequências das nossas incúrias, das nossas más escolhas, mesmo aqui na nossa reencarnação presente. Então, os males que nós temos a corrigir de outras épocas nos levam a sofrer, ele fala, né? E a prece é um tanto quanto inútil para livrar deles. Porque nós viemos aqui, nós prometemos antes de reencarnar que nós íamos passar por isso, justamente para corrigir erros do passado, né? Então, temos que passar e temos que nos conformar. E o Espiritismo esclarece por que nós temos que passar e por que nós temos que nos conformar. Mas, quanto às outras aflições, né? Aí sim a ação da prece se torna bem eficaz, porque ela atrai a inspiração de bons espíritos. Nós vamos, com a prece, entrar um outro nível de inspiração. Nós vamos entrar num outro patamar de
de consolações, de sustentação, né, que os espíritos bons nos concedem. E na medida que nós entramos nessa faixa vibratória do bem, nós vamos afastar os espíritos maus, ignorantes e levianos. Espíritos esses, amigos nossos do passado, que estão junto de nós por afinidade, até com as coisas erradas que ainda fazemos. Mas através da prece, nós conseguimos fazer com que os espíritos iluminados nos coloquem numa vibração diferente. Vamos ver aqui a pergunta do número 468 do Livro dos Espíritos. Olha só que interessante. Renuncie às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. Quer dizer, eu não quero ter aquela influência negativa, eu não quero ter aquela influência pernóstica, né, que me induz a fazer coisas erradas, né? Eu não quero aquilo, eu já estou me afastando disso. E aí ele fala assim, eles renunciam a essas tentativas, né, quando desses espíritos cuja influência a minha vontade repele. Aí o espírito responde o seguinte: que querias que fizessem? E continua: quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, a gente sabe como é que o gato trabalha, né? Ele fica tocaiando o rato e ele vai pé ante pé, sem fazer barulho, e no momento propício ele faz o ataque. Então, o Espírito está dando essa figura para nós entendermos como é que se dá a influência espiritual. E quando nós oramos, o que acontece quando nós oramos? Nós afastamos esses espíritos maus, esses espíritos ignorantes e levianos, né? Porque nós entramos numa outra faixa vibratória que eles não podem estar. Então, eles ficam espreitando, mas de longe, sem exercer a sua influência negativa. É isso que Kardec está nos mostrando. Então, eles nos fornecem força, esses espíritos bons, através da nossa prece sincera, para resistir aos maus pensamentos, né? E nós temos esses maus pensamentos. Então, para que esses pensamentos não evoluam e não se transformem em ações, né, eles nos fortalecem para que a gente cumpra a lei da natureza, né? E eles assim ajudam a dirigir o nosso livre-arbítrio. Mas nós nem damos conta disso, porque isso acontece à nossa revelia. Nós oramos, pedimos a proteção se dá, nós não percebemos, né? E eles não subjugam, né? Eles não nos obsidiam, né? Porque, na realidade, eles estão nos intuindo coisas boas, né? Então, o Kardec fala assim, nós não percebemos de modo a não subjugar a nossa vontade, né? A gente pode seguir ou não os conselhos que eles dão, essa intuição. Isso significa utilizar o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher os caminhos que nós queremos, né? É a liberdade de optar pelo bem ou pelo mal, né? Então, o Espírito vem nos aclarar essa relação entre essa espiritualidade do bem e as suas consequências, e essa espiritualidade do mal e as suas consequências, quando nós damos oportunidade deles nos intuírem para o bem ou para o mal. Assim,
fazemos uma oração sabendo o que está ocorrendo, né? E nós pedimos a assistência de Deus, não só para nós, como diz Kardec, como também para os outros. Nós também oramos pelos outros, né? Nós vamos ver que isso é uma prova de caridade, mas à frente a gente vai ver isso. No livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, psicografia de Antônio Badu Filho, na lição 314, o nome da lição é Deus Responde. Veja a resposta de Deus ao que você pede. Pede sorte. Aí Deus responde com a perseverança. Pede vantagem. Deus responde com merecimento. Pede fortuna. Deus responde com trabalho. Pede facilidade. Deus responde com esforço. Pede proteção. Deus responde com a fé. Pede privilégio. Deus responde com a justiça. Pede glória, Deus responde com a humildade. Pede excesso, Deus responde com o suficiente. Quando pede descanso, Deus responde com devotamento. E quando pede desforra, Deus responde com a compreensão. Finaliza a página André Luiz dessa maneira. Você pede a Deus o que quer. E Deus responde com o que precisa. Então, a resposta de Deus é uma resposta positiva ao nosso favor. Muitas vezes, nós não sabemos analisar as circunstâncias devidamente e nós não sabemos pedir e nós não sabemos receber essas respostas, né? Pedimos coisas que não são essenciais e a resposta vem com coisas que são fundamentais para nós, muitas vezes até um certo sofrimento, e nós não sabemos analisar a vantagem daquelas respostas, né? Muito bem, vamos agora consultar Joana de Anjos, livro Jesus Evangelho, Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografia de Valdo Franco. Esse livro é de 2014. Ela fala que a fé tem que se apoiar na razão, né? A gente tem que ter discernimento, estabelecer diretrizes de comportamento, a fim de que a nossa fé não seja de maneira cega, né? Que a nossa fé não seja um delírio do absurdo, que a nossa fé não seja ingênua, como no período infantil. Então, há um limite, ela fala, entre a fé e a ação, que deve ter a gente tem que levar em conta quando tomamos as decisões, né? Então não é assim, ó, eu vou me lançar nesse negócio porque eu já orei bastante e o meu mentor, o meu guia, o meu anjo da guarda vai me auxiliar, porque eu tenho bastante fé, então eu vou me lançar, né? Não é termo da moda. Então, ela fala para a gente usar, né, a razão, usar a lógica, né? Há um limite entre a fé e a ação. A gente tem que, na hora de tomar decisão, fazer ou deixar de fazer, dependendo do que a lógica e a razão está nos apontando. Ela fala que a gente enfrenta muitas dificuldades, né, que nós mesmos criamos no nosso estágio infantil, né, que ainda somos muito envolvidos por sombras, né, cheios de preconceitos, né, e a ambição desmedida também pela posse material, né, a gente investe muito recurso nisso e depois a gente não sabe como deslindar de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente, que nós mesmos criamos, né?
E só mediante a fé estruturada na consciência, livre de prejuízos, de toda a natureza, fé livre de prejuízos, né? Oferece resistências para enfrentar as montanhas de desafios que impedem o nosso avanço rumo à harmonia. Mediante a fé lúcida, enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que possui enfrente todas as contingências com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Então, essa é aquela fé em que nós não exigimos, mas nós nos colocamos a serviço. Então, nós nos sentimos enganados por Deus, mas nós nos sentimos sempre agradecidos. Nós nos sentimos sempre em gratidão, né? Porque nós não queremos aquilo que não é possível. Isso é uma fé lúcida, né? Então, a gente adquire recursos para todas as situações. Nesse caso, bafejados pela inspiração dos espíritos bons. Vamos consultar Leon Denis. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala o seguinte: seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. Já vimos lá Kardec falando isso. Olha, a prece não vai te livrar de certas coisas que você tem que passar. A lei imutável de justiça não curva-se aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar, muitas vezes, são condições necessárias para o nosso progresso. Nós temos que passar por aquela apertura para sairmos mais amadurecidos. Para isso nós viemos aqui, né? De outro modo, não poderia Deus atender a todos os desejos dos homens exprimem em suas preces. A maior parte desses desejos são inconvenientes. Nós não somos capazes de discernir o que convém e o que é proveitoso para nós. Nós ainda não temos isso claro, né? Nesse nível que nós estamos aqui de provas e expiações. Alguns pedem a fortuna, ignorando que esta, dando vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para eles. E o que a gente deve implorar é o conhecimento da lei, né? É poder cumprir melhor a lei da natureza, a lei de Deus. O que a gente solicita é o auxílio do alto, em socorro dos espíritos benévolos, para que a gente possa suportar esses maus dias. Isso é que a gente tem que pedir, né? Proteção, amparo, acolhida pelas forças do bem, né? Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústias, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente. Para nós, na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos proteção fluídica e resignação. E ele fala mais à frente, se a gente pudesse avaliar o efeito de uma prece ardente, uma vontade generosa e enérgica sobre os desgraçados. Então agora ele está falando das orações que nós fazemos pelos outros, né? Os nossos votos seriam muitas vezes a favor desses abandonados no espaço, desses que ninguém pensa e que estão mergulhados em sombrio desânimo, né? Tiago, lá no capítulo 16, no capítulo 5, versículo 16, diz: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Então é isso justamente que Leon Denis está falando aqui, né? Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão,
com amor é uma das mais eficazes formas de caridade. Então, nós que estamos agora em casa e temos que ficar uma boa temporada reclusos, praticamente, nós podemos praticar esse tipo de caridade, que é a oração. Por aqueles que ainda não estão esclarecidos, né? Por aqueles que estão perdidos, né? Que ainda não se encontraram. Né? Não quer dizer que a gente já se encontrou, não quer dizer que nós somos melhores do que eles. Mas vamos fazer a nossa parte de caridade, que é isso que o Espiritismo nos ensina, para que esse mundo melhore, para que as circunstâncias do momento que nós estamos vivendo possam se modificar. Então nós vamos dar essa contribuição de dentro dos nossos lares, né? E não somente no momento da nossa oração conjunta, nas nossas reuniões, para que, de alguma forma, essas situações possam ser superadas. Né? A gente lembra Ivone Pereira, que sempre nos solicitava, não esqueçam de orar pelos suicidas, né? Que são espíritos que se julgam abandonados, que são espíritos que se julgam relegados da lei de Deus. E quando eles recebem as nossas vibrações, eles passam a perceber que a bondade divina existe, porque nós estamos pedindo a Deus que os espíritos trabalhadores nesses setores de assistência a esses irmãos possam agir, né? Possam, inclusive, usar energias nossas, são energias mais materializadas, para despertar esses irmãos que ainda estão dormindo, né? No plano espiritual. Então, isso é uma forma de caridade que nós fazemos através da oração fervorosa. Nós temos ainda algumas coisas aqui para falar, mas nosso tempo está se esgotando e nós não queremos ser atrevidos no horário, né? Mas só vamos lembrar um trechinho de Jesus no Lar, lá no capítulo 24, que eu peço para vocês lerem depois, o que são os sinais da renovação. E um deles, Jesus fala assim, no mundo novo, né, no mundo onde o reino divino estiver às portas do homem, o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos, confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Então nós podemos fazer isso como um ato de caridade através da oração. Da nossa oração em conjunto ou da nossa oração em particular, todos os dias, né? Cada vez mais o mundo necessita dessas súplicas a Deus. E vamos colaborar com a mudança do mundo, com a mudança das nossas circunstâncias, através da oração. É isso que Kardec está nos pedindo na noite de hoje, com os nossos benfeitores espirituais também nos orientando dessa maneira. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa rogativa final da noite de hoje. Exatamente cumprindo o que nós estudamos, que é a eficácia da nossa oração feita de coração, né? Ao homem nós falamos com a língua, mas a Deus nós falamos com o coração. Então vamos falar com o coração, com o nosso Pai e com o nosso médico e o nosso orientador maior do nosso planeta, que é Jesus. Senhor Jesus, estamos acabando de estudar a eficácia da prece. E neste momento mobilizamos todas as nossas melhores forças, as nossas melhores vibrações em favor de toda a humanidade. Mobilizamos as nossas energias, Senhor, para que possam
ser minorados dos sofrimentos, quer sejam de ordem material, para as pessoas que se encontram doentes do corpo, para as pessoas que têm qualquer tipo de enfermidade, como aquelas também que estão doentes da alma, que ainda não perceberam, Senhor, a grandeza das tuas leis, que o mundo só se movimenta sob o bafejo do seu amor. Ampara-nos, Senhor, para que nós possamos sempre ter possibilidades de servir e de ajudar os nossos companheiros do mundo, quer eles sejam encarnados ou desencarnados, mas tendo sempre em vista que nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, somos devedores e que, nesta condição, nós temos muito a fazer e muito a trabalhar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu Evangelho, pela luz do Espiritismo e pela proteção que tu nos envia através dos nossos mentores e os nossos guias espirituais. Que nós possamos, Senhor Jesus, em teu nome e, acima de tudo, em nome de Deus, nos despedir na tua paz. Meus irmãos, que todos tenham uma boa noite e não esqueçamos de nos ligar às forças do bem através da oração e, com isso, nós nos livrarmos das intenções negativas dos nossos companheiros mais ignorantes, né? Nos livrarmos dessa ambientação negativa que parte do mundo ainda se subjuga. Mas nós temos a certeza de que nós vamos suplantar isso tudo, porque Jesus está nos amando, né? Porque Deus continua a amar cada um dos seus filhos. Que a paz de Jesus continue em cada um dos nossos lares. Boa noite.